Muito bem, a aula 16 é força elétrica. Gurizada, essa primeira parte é bem tranquila pra gente que já estudou força gravitacional. Tu te lembra, vou botar aqui no cantinho, ó, que força gravitacional é a constante G vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido pela distância ao quadrado. Força gravitacional e força elétrica são irmãs, elas são do mesmo tipo, elas são forças de campo. O que era o G aqui? O G aqui era a constante da gravitação. O K aqui é uma constante. A força gravitacional depende das massas, é diretamente proporcional às massas. A força elétrica depende das cargas. E as duas são inversamente proporcionais à distância ao quadrado. Então, tudo que tu sabia de força gravitacional, tu aplica em força elétrica. Então, deixa eu apagar o que eu fiz aqui, ó. A força elétrica, ela depende basicamente de 4 fatores. Cuidado com o K, tá? O K é a constante da eletrostática. Lá em gravitação, tu nem dava bola pro G. Aqui tu tem que dar bola. O K, olha aqui, ó, dá uma lida aqui, ó. O K depende do meio. Então, a força elétrica, ela depende do meio onde as cargas se encontram. Se as cargas estiverem no ar, estiverem no vácuo, estiverem na água, o K é diferente. 99% dos exercícios, o K vai valer 9 vezes 10 na nona. Porque as cargas, o meio que elas vão estar vão ser ou o ar ou o vácuo. Tá? Às vezes, o K aparece com esse valor doido aqui, ó, esse valor estranho aqui, ó. Não precisa tu te preocupar muito com isso aqui é uma coisa mais antiga que acontecia bastante na década de 90. Eles davam o valor da constante K em relação a essa outra constante aqui, ó, chamada permissividade elétrica do vácuo. E aí se chama dar uma constante em função da outra. Então o K valia 1 sobre 4 π. Quando eles faziam isso, não tinha nada demais, era só colocar esse valor na fórmula. Mas isso aí é coisa antiga e na aula a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Por enquanto não precisa tu dar bola com isso, tá? Do que mais que a força elétrica depende? A força elétrica depende do módulo da carga 1 e do módulo da carga 2. Anota ali no livro que as cargas aqui sempre incluam, né, sempre no C maiúsculo, e a força depende da distância. A distância sempre em metros. Claro que a unidade da força vai ser Newton, qualquer força no SI é medida em newtons. O resto, gurizada, é aquilo que vocês sabem de gravitação, é a análise dimensional da fórmula. Por que a força elétrica é um pouquinho mais difícil de estudar do que a força gravitacional? Porque a força gravitacional é só de um tipo, ela é sempre atrativa. A força elétrica não. A força elétrica ela pode ser atrativa ou ela pode ser repulsiva. Então, aqui vai ter um pouquinho a mais de trabalho, não que seja mais difícil. Dá uma descida aí no livro, vamos ver a análise das proporções. Então, olha só. Analise a força proporcionalmente ao produto das cargas. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto da carga 1 pela carga 2. Esse produto é sempre em módulo, gurizada. Nunca colocar o sinal na fórmula. O sinal é só para ver se a força vai ser de atração ou de repulsão. Diretamente proporcional é tranquilo, né? Se a carga é Q1 e a carga é Q2, a força vale F. Então, o que ele te deu aqui? Ele te deu a legenda. Se uma carga aumenta 2, a força aumenta 2. Se uma carga aumenta 3 e a outra carga aumenta 2, como é diretamente proporcional ao produto, 3 vezes 2, então a força fica 6F. Preenche ali. Se uma carga diminui 2, a força diminui 2. Agora, se uma carga diminui 2 e a outra carga diminui 4, então a força vai diminuir 8. Quando é diretamente proporcional, não tem problema. Só que a força elétrica é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Aquela mesma tabela que a gente fazia em gravitação. Quando a distância vale D, a força vale F. 2D é F sobre 4, ao contrário é ao quadrado. 3D é F sobre 9. Se a distância diminui 2, a força aumenta 4. Se a distância diminui 3, a força aumenta 9.
Não pode mais ter dúvida nisso, tá? Essa tabela já tem que estar incorporada no teu ser. E aí o que eu fiz aqui? Ó? Aqui eu fiz para vocês entenderem como é que funciona vetorialmente. Aqui a gente vai aprender como resolver exercícios. Então imaginem o seguinte, vão completando o livro. Tu tem uma carga 1, uma carga 2 e uma carga 3. Essa carga 1, o valor dela é menos Q, a carga 2 também é menos Q, só que a carga 3 é Q. Então, todas elas têm o mesmo módulo, o que mudou são os sinais. Aí, o exercício tem que te dar uma legenda. A principal coisa que a gente tem que aprender nesses exercícios é interpretar a legenda. O exercício vai te dizer assim, considere que quando uma carga tem módulo Q, a outra carga tem módulo Q e a distância entre elas for D, a força vale F. Cada exercício tem a sua legenda. Baseado nessa legenda, me calcule o valor da força resultante na carga 2. Essa é a pergunta do exercício. Então, claro que essa força vai ter que ser em função de F. Como que a gente vai resolver isso? Bom, analisa a carga 1 com a carga 2. Né? Vamos fazer uma análise básica. A carga 1 é negativa, a carga 2 é negativa. Quer dizer, entre a carga 1 e a carga 2 existe uma repulsão. Então, a carga 1 empurra a carga 2 para a direita. Isso é a força que a carga 1 exerce na carga 2. Uma coisa que eu gostaria que tu cuidasse, que eu explico bastante em aula, é o seguinte. Se existe a força da carga 1 na carga 2, é claro que aqui ó, existe a força da carga 2 na carga 1. Só que tu não desenha isso. Desenhar isso aqui é perder tempo. Por quê? Porque ele está pedindo a força resultante na carga 2. Então não tem por que tu fazer desenho na carga 1. Isso não quer dizer que essa força não exista. Mas não perde tempo. Foco na pergunta. Então eu já vou apagar aquilo ali. Ó. Existe outra força agindo na carga 2? Claro. Entre a carga 2 e a carga 3 existe uma atração, porque uma é negativa e a outra é positiva. Então a carga 3 atrai a carga 2. Isso é a força que a carga 3 faz na carga 2. Qual é a conclusão, então? Esses dois vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. A força resultante na carga 2 é a força da 1 na 2 mais a força da 3 na 2, correto? Isso é a parte física. Agora vem a parte matemática. Agora vem a parte que eu vejo muita gente se perder, que é a legenda. Se a legenda é essa aqui, quando uma carga vale Q, a outra carga vale Q, a distância vale D, a força vale F, tu tem que respeitar isso. Então, vamos fazer uma análise da força 1, 2. Ó a organização. Quanto vale a carga 1? A carga 1 vale Q. Não interessa o sinal dela, é o módulo. Quanto vale a carga 2? A carga 2 também vale Q. Quanto vale a distância entre a carga 1 e a carga 2? Aqui, ó. A distância entre a carga 1 e a carga 2 é 2D. Então, quando a distância vale D, a força vale F. Se a distância aumenta 2, olha a tabela lá em cima. Ó. Quando a distância aumenta 2, a força diminui 4. Então, esta força é o valor da força dividido por 4. Tranquilo de fazer, é só ter calma. Agora eu quero descobrir a força 3, 2. Carga 3, tá aqui, ó. A carga 3 vale Q. A carga 2 também vale Q. Qual é a distância entre a carga 2 e a carga 3? D. É a própria legenda. Então a força 3, 2 vale F. Então, a força resultante na carga 2 vai ser F sobre 4, que é a força 1, 2, mais F. Quanto é que isso dá? Isso dá 5 quartos de F. Entendeu? Não é difícil. Então a resposta desse exercício é 5 quartos de F. E em termos vetoriais, tudo pode acontecer. Ó, vamos subir aqui, ó, vamos ver o caso 2. O caso 2 é o mesmo raciocínio. Mesma coisa. Essa é a carga 1, essa é a carga 2, essa é a carga 3. As cargas azuis são as negativas, então isso é menos Q, isso é menos Q. Essa carga aqui é positiva, então ela é Q. A mesma legenda de antes, ó. Quando uma carga é Q, a outra carga é Q, a distância é D, a força vale F. Tu sempre tem que prestar atenção na legenda.
Mesma pergunta de antes. Me calcule a força resultante na carga 2. Analisa. Carga 1 com carga 2. A carga 1 é negativa, a carga 2 é positiva. Isso aqui é a força que a carga 1 exerce na carga 2. A carga 3 é negativa, a carga 2 é positiva. Então isso aqui é a força que a carga 3 exerce na carga 2. Opa, dois vetores formando o ângulo de 90. Vamos botar para cá para não ficar poluído. Este vetor é a força da 1 na 2. Este vetor é a força da 3 na 2. Certo? Bom, agora vamos para os valores, né? Vamos ver. Eu quero achar a força 1, 2. O valor da força 1, 2. A carga 1, o módulo dela é Q. A carga 2, o módulo dela também é Q. E a distância entre a carga 1 e a carga 2 vale D. Opa, é a própria legenda. Q, Q e D. Então a força vale F. Quanto vale a força 3, 2? A carga 3, o módulo dela é Q. A carga 2 continua sendo Q. E a distância continua sendo D. Então, de novo, é a própria legenda. Ó. Então, quanto vale a força 3, 2? F. E aí, meu amigo? Se essa força vale F e se essa força vale F, Pitágoras forma um ângulo de 90, Pitágoras de dois números iguais. Então, tu vê, a resposta dessa questão é a força resultante será... Como é que se faz Pitágoras de dois números iguais? Multiplica por raiz de 2. A força resultante será a raiz de 2F. Tá vendo? Não é difícil, é só interpretar. Uma outra coisa antes de eu passar para campo é o seguinte, tá? Eu expliquei isso essa semana na aula e eu vejo que depois disso algumas pessoas me mandaram WhatsApp com essa dificuldade. Imagina que aqui tu tem uma carga 1. Essa carga 1, o módulo dela, o valor dela é, sei lá, Q. Podia ser 1 coulomb. E aqui tem uma carga 2. Essa carga também é positiva, mas ela é 2Q. O valor dela é o dobro. Então, sei lá, tu podia pensar assim, ó, essa carga tem 1 coulomb, essa carga tem 2 coulombs, se tu gosta de valores, tá? É claro que se as duas são positivas, elas se repelem. Então isso aqui é a força que a 1 exerce na 2, e isso aqui é a força que a 2 exerce na 1. Aí tem um monte de questões pedindo o seguinte, qual dessas duas forças vai ser maior? Pessoal, em módulo essas duas forças são iguais. A força 1, 2 é sempre igual à força 2, 1. Por quê? Porque elas são par, ação e reação. É a mesma coisa que a força peso e que a força menos peso. Ou tu pode pensar assim, ó. Ah, mas essa carga é o dobro dessa, então essa força aqui teria que ser maior, sei lá. Mas. Pensa em fórmula. Qual é a fórmula da força 1, 2? A força 1, 2 é K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido por D ao quadrado. E qual que seria a fórmula da força 2, 1 dessa força aqui? É a mesma, né? Só mudaria a ordem das cargas. A força 2, 1 seria K vezes a carga 2 vezes a carga 1 sobre D ao quadrado. O resultado é o mesmo. Tanto é que não existe uma fórmula para essa força e outra fórmula para essa força. A fórmula é só uma. Aí cuida para não confundir no exemplo de cima. Ah, então essa força aqui tem que ser igual a essa força aqui. Não. A força 1, 2 e a força 3, 2 não são par, ação e reação, porque são cargas diferentes. Agora, se tu analisar a força que o 1 faz no 2 aqui e tu analisar essa força aqui, ó, que seria a força que o 2 exerce no 1, aí sim seria um par, ação e reação, tá? Então esses detalhezinhos são bem importantes. Agora vamos para campo elétrico. Valeu, primeira parte foi.